Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem sugeriu que Deus transformasse pedras em pães? Alternativa A, Deus. Alternativa B, Satanás. Alternativa C, Felipe. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Satanás. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Mateus capítulo 4 versículo 1 ao 3. Pergunta 2. Qual juiz foi seduzido por uma mulher e entregue aos seus inimigos? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Josafá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Sansão. Sansão foi um juiz em Israel conhecido por sua grande força, pelo cabelo comprido e por ser facilmente manipulado pelas mulheres. Da sua última aventura amorosa ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que o manipulou e descobriu qual era o segredo de sua força. Então ela o entregou para os filisteus, que o prenderam e furaram os seus olhos. Depois de preso e ridicularizado pelos inimigos, Sansão clamou ao Senhor, que o ouviu, e na sua morte matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Pergunta 3. Quem foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Adão. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Jó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Moisés. Moisés é o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5 versículo 46 e 47. Pergunta 4. Qual livro do Novo Testamento narra a descida do Espírito Santo, conhecida como Pentecostes? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Atos. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Apocalipse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Atos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo no dia de Pentecostes, depois que Jesus subiu ao céu. Nesse dia os discípulos começaram a falar em línguas que não conheciam, pregando o Evangelho a muitas pessoas. O dia de Pentecostes marca o início da expansão da igreja. Pergunta 5. Em que lugar foi guardado o cajado de Arão que floresceu? Alternativa A, Betel. Alternativa B, túmulo de Moisés. Alternativa C, templo de Salomão. Alternativa D, Arca da Aliança. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Arca da Aliança. O cajado de Arão foi um dos objetos divinos guardados dentro da sagrada Arca da Aliança, juntamente com as tábuas dos mandamentos e o pote de maná. Pergunta 6. Qual médico foi responsável pela escrita de 2 livros da Bíblia? Alternativa A, João. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Lucas. Além do evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, ele ainda escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Pergunta 7. Qual era o nome de origem babilônica que o profeta Daniel recebeu?
Alternativa A, Malaquias. Alternativa B, Belsazar. Alternativa C, Sadraque. Alternativa D, Beltesazar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Beltesazar. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel capítulo 5 versículo 12. Pergunta 8. Segundo a Bíblia, quantas vezes Jesus chorou? Alternativa A, 4. Alternativa B, 3. Alternativa C, 1. Alternativa D, 2. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 3. A Bíblia registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu, quando ele olhou para Jerusalém alguns dias antes de ser crucificado e quando ele orou ao Pai no Getsemane sentindo a angústia da morte que se aproximava. Pergunta 9. Quem disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alternativa A, Caifás. Alternativa B, Zaqueu. Alternativa C, Natanael. Alternativa D, Tomé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Natanael. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. João capítulo 1 versículo 45 e 46. Pergunta 10. Qual rei teve o corpo pendurado no muro de uma cidade? Alternativa A, Saul. Alternativa B, Herodes. Alternativa C, Acã. Alternativa D, Asa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Saul. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. 1 Samuel capítulo 31 versículo 9 e 10. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.